E aí, Brasil? Brasil, seleção brasileira perdeu, saiu da Copa. E agora vamos abandonar o patriotismo, tirar as bandeirinhas dos carros, das casas e o verde e amarelo. E vamos voltar a ser um país que basicamente reclama do governo, mas não faz absolutamente nada. E é basicamente isso que acontece. As pessoas se importam mais com o que 11 jogadores estão fazendo em um campo, representando supostamente o nosso país, do que o que realmente de importante acontece em nosso país. Claro que eu não estou dizendo em momento algum que você não pode gostar de futebol, basquete, vôlei, acompanhar seu time. Nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um hobby, é um esporte inclusive saudável e não há nenhum problema nisso. O problema aqui é que o brasileiro ele tem as prioridades invertidas. Aquilo que era para ser o hobby, uma diversão, apenas parte das suas vidas se transforma no principal, se transforma no símbolo nacional e o brasileiro se rege por isso em um esporte para saber se está tudo bem ou não. Se a seleção brasileira está ganhando, as pessoas estão felizes, estão com orgulho do Brasil. Mas se está perdendo, as pessoas simplesmente não têm para onde correr. Isso ocorre porque as pessoas escolhem os heróis errados, ou porque escolhem heróis unicamente do esporte, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou de novelas, ou de programas, ou até mesmo heróis de mentira, fabricados por mídia e por outros veículos sensacionalistas. Eu mesmo já gostei muito de futebol. Hoje, apesar de não odiar, eu não tenho mais todo aquele acompanhamento que eu tinha antes. No máximo estou acompanhando só a seleção nas Copas. E mesmo antes dessa Copa, eu estava tão cheio de tudo que estava acontecendo, de como o brasileiro prioriza as coisas erradas, que eu estava realmente torcendo para o Brasil não ser campeão. Mas admito que durante os jogos eu comecei a torcer para o Brasil vencer. Entretanto, quando o Brasil perdeu, por mais que tenha rolado uma frustração, eu pensei melhor que foi melhor assim. O brasileiro realmente precisa desse choque de realidade. Primeiro, para ele saber que esporte, futebol, essas coisas são lazeres. Não são coisas para você colocar como símbolos nacionais, como uma prioridade para que você tenha orgulho de seu país. A segunda coisa é um esporte, pessoas ganham, times perdem. Não há problema nisso. Terceiro, não, amigo. O Brasil não é o melhor clube do mundo. Cada melhor clube do mundo se decide no campo e através de uma série de jogos que mostram o mérito desse time. Não existe essa história de favoritos. No máximo existem campanhas boas antecedentes que prometem favoritos, mas não favoritos. Esse salto alto que o brasileiro tem é justamente pela sua falta de heróis, onde ele joga todas as suas esperanças no esporte de futebol. É muito triste, cara. Acordem, saiam dessa. Porque enquanto você fica se iludindo com seleção, colocando eles na posição errada, como prioridade, como símbolo nacional, os verdadeiros donos desse país deitam, enrolam e enganam você. Esses caras, eles não têm escrúpulos. Eles vão se apoiar nos méritos da seleção para colocar coisas contra você, ou pelo menos coisas que favorecem a eles, mas que não faz nada de bem a você, nada de bom para você. Pense de forma simples. O que é que você ganha se o Brasil for campeão mundial? Alguns minutos de algazarra? A chance de você dizer para as pessoas que seu clube, que seu país for campeão? É só isso que você quer? Você não quer um país onde você possa andar nas ruas sem que você tenha medo de ser assaltado? Um país onde você possa realmente ter acesso ao seu dinheiro, ter as suas próprias coisas, sem que o Estado fique tirando tudo de você? Será que isso não seria melhor? Só que esses caras justamente que fazem isso com você, que lucram com a insegurança do país, que cada vez mais se elitizam com seus salários altos, seus privilégios e a distância enorme do povo, o qual supostamente deveriam representar. Esses caras são os que utilizam futebol e todas essas distrações para que vocês realmente não se rebelem. Mas as coisas precisam mudar. O 7-1 da Alemanha contra o Brasil na Copa do Brasil
Deveria já ter acordado as pessoas, mas as pessoas ainda dormem. Houve um pequeno despertar, mas ele ainda foi muito discreto. Entendam de uma coisa: hobby, esporte, não coloquem como símbolo nacional. Eu me recuso a aceitar que o nosso país é regido por causa de um esporte. O que eu quero é um país melhor para os nossos filhos, para as nossas famílias. Um país seguro, um país justo e um país onde eu possa ter o meu trabalho sem que o governo extrapole os seus limites e tire do que não lhe pertence. E se você pensa como esse povo tem feito você pensar de que não temos heróis, você está enganado, amigo. Os heróis brasileiros não são Pelé, não é Neymar, não é o campeão do BBB, não é atores e atrizes globais, nem esses lacradores por aí, Pablo Vittar e outros da vida. Os heróis brasileiros, eles estão na nossa história, no nosso passado. Eu recomendo a vocês assistir o excelente documentário Brasil Paralelo, que vai se encontrar aí na descrição, onde é mostrado a história do nosso país sem a alienação que nos foi ensinada nas escolas. Porque sim, nós fomos doutrinados desde a nossa tenra infância a acreditar que o nosso país era uma piada e que ele só vai melhorar com esses caras. Mas não, o nosso país já foi melhor. Não quer dizer que ele foi perfeito de forma alguma, mas ele já foi muito melhor. Assista o documentário em anexo. Deixe de cultuar falsos heróis. Deixem de supervalorizar um esporte e acordem. Deixem de apenas reclamar do governo sem fazer nada. Não adianta você dizer que classe política não presta se você não elege pessoas melhores, se você sempre elege as mesmas pessoas. Pessoas muitas vezes que oferecem migalhas a vocês e vocês aceitam, mesmo pensando que esses caras roubaram. Veja o caso do Lula, por exemplo. O Lula endividou o país. Só porque o Lula, por exemplo, encheu as militâncias, encheu os cofres públicos de dinheiro, ou de um dos impostos, não foi mérito dele. Dinheiro de dívida também. Uma série de benefícios que no fundo eram só migalhas. As pessoas pensam que era um cara bonzinho. Mas não, amigo. Não foi. Lula foi apenas uma pessoa que se aproveitou de um bom momento do país para se autopromover. E tá aí ele sendo solto, preso por esse judiciário que é uma vergonha do nosso país. Então acordem. Enquanto que o povo não mostrar o seu poder, como por exemplo os caminhoneiros deram uma pequena prévia de como o brasileiro pode ser poderoso para deixar esses caras com medo. Despertem. Revoltem-se pacificamente. Nós temos que mudar esse país. Não resolver, claro, todos os problemas, mas vamos pelo menos mostrar para eles que não são eles que mandam. O poder emana do povo. E só um recadinho para vocês. Uma pequena comparação. Sabe os Estados Unidos? O pessoal fala muito mal dos Estados Unidos. Mas adivinha para o que eles hasteiam bandeiras? O que eles têm orgulho? É o time de basquete deles? É o futebol americano? Claro, eles gostam dessas coisas. Mas os norte-americanos, eles têm orgulho da história deles. O 4 de julho para eles é motivo de orgulho, que eles conhecem a história deles, eles conhecem os heróis deles. E diferente de nós, mesmo com todos os defeitos que os Estados Unidos têm, eles são um país onde o povo tem poder. Pense nisso e vamos mudar esse país aos poucos. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e lembre-se, a verdade é uma só.